a migrantes, e também com a estruturação de um centro de atendimento no estado do Paraná, que tinha como principal objetivo prestar informações para migrantes e refugiados, né? E junto a isso também começou a se pensar em outras questões, né, de outras ditas minorias, né, como por exemplo a população negra, que aqui no Brasil é de 56%, mas que ainda, né, é compreendida desta forma como uma minoria. E a partir disso, começa-se também, né, tentativas de criar legislações que deem conta de trazer essa conexão com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Curitiba estruturou um departamento de direitos humanos muito recentemente, desde 2019, que é onde hoje eu atuo na política de promoção da igualdade étnico-racial. Então, é esse trabalho que acaba sendo norteado de como os governos também vão entender essa questão de direitos humanos, né? Como foi colocado, isso influencia muito, né? A depender de quem está nesse governo, de qual é a visão sobre esse tipo de pauta e de quais serão os encaminhamentos para essa temática, né? No governo anterior nós não tínhamos tanto essa abertura para tratar destas questões, mas em âmbito municipal a gente conseguiu ter muitos avanços dentro dessa pauta, né? Como até a criação de um conselho de direitos humanos no município, né? Além dos que já existiam, como o da promoção da igualdade étnico-racial, o de políticas para mulheres. Então, aqui no nosso cenário, no nosso microcosmo aqui curitibano, a gente consegue observar esses avanços, né, e essa conexão com a Declaração Universal dos Direitos Humanos por esse ponto de vista, de até onde as políticas públicas conseguem serem estruturadas e alcançar essa população minoritária, que eu prefiro utilizar o termo vulnerabilizada, né, dentro desse cenário nacional, que a gente sabe que tem cor, tem local de existência, né, e de sobrevivência. Então, eu penso que hoje a gente ter dentro do estado do Paraná um departamento de direitos fundamentais, uma secretaria de Estado que também trata dessa pauta, né, que é a CEMIP, que é a Secretaria de Estado da Mulher, Promoção da Igualdade Étnico-Racial e Pessoa Idosa, ter no âmbito municipal vários conselhos de direitos voltados para o atendimento das pautas de direitos humanos, são avanços permitidos por meio dessa observação e dessa conexão com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Muitíssimo obrigada, Maria Tereza. Acho que, se a gente for sintetizar, né, a sua fala em uma só, eu acho que seria uma frase no sentido de colocar os princípios da declaração em ação, né? E verificar como eles precisam ser, às vezes, adaptados para efetivamente garantir essa universalidade dos titulares. A gente muitas vezes, né, fala das minorias, e aí o termo técnico, né, dentro do direito internacional, na questão não numérica, mas de poder, mas falamos principalmente de grupos vulneráveis aqui no Brasil, né, falando das questões raciais, das questões étnicas, das questões de gênero, das questões econômicas, que acabam trazendo a necessidade de se pensar políticas públicas levando em consideração, né, aquela imagem da justiça totalmente cega, acho que não se aplica aqui, que na verdade a gente precisa enxergar quem são essas pessoas e quais são as necessidades específicas para que a gente possa garantir
que todos tenham direito, porque se é muito bonito, né? A gente falar que todos nascem livres, iguais, em dignidade e direito. E aí a gente pode simplesmente cruzar os braços, se todo mundo nasce livre igual, já está tudo feito e a gente não precisa trabalhar para nada disso. Na verdade, a gente sabe que não é isso, né? Que as diferenças, inclusive de oportunidades, acabam trazendo essa necessidade de se adaptar a políticas públicas e de se levar em consideração as diferentes identidades para que efetivamente a gente tenha direitos humanos para todos os seres humanos, porque senão fica só no papel e você acaba perpetuando desigualdades e perpetuando essa diferença de poder que acaba invisibilizando e violando os direitos das minorias. Começando, então, a nossa segunda rodada, ela tem a mesma pergunta para vocês três. Eu vou colocar a pergunta e aí eu vou perguntar quem quer ir primeiro, a gente faz na ordem que vocês acharem melhor. No marco de seus 75 anos, qual seria o balanço da relevância da Declaração Universal dos Direitos Humanos em termos de impactos positivos e desafios para a implementação dos direitos humanos? Eu acho que vocês podem perceber que a nossa perspectiva aqui é de garantir direitos humanos, né? A gente acha muito bonito, muito poética a declaração e os documentos, a gente entende a relevância de ter algo por escrito, como acho que a Camila usou a palavra consenso, né? E trazer esse guia, mas a gente sabe que só o papel às vezes não dá conta, que a gente precisa sempre analisar. E eu brinco com os meus alunos e minhas alunas, eu sempre comento que acho que não existe nenhuma matéria que é mais favorável à autoterapia que os direitos humanos, né? Eu acho que só a gente fica se pensando e se avaliando e se reavaliando, e aí aparece uma crítica, a gente tenta voltar e pensar no fundamento e achar. Os outros não estão nem aí, aumenta lá o imposto, o pessoal do tributário aumenta o imposto. Eles não ficam muito tentando fazer essa autoterapia que a gente faz aqui em direitos humanos. Mas como isso é da nossa identidade, da nossa natureza, queria, então, ouvir as perspectivas de vocês sobre essa questão. Querem manter a mesma ordem? Alguém quer ir primeiro? Como é que vocês preferem? Pode ser? Tiago, então. Primeiro? Tá. Vamos lá. Eu acho que, claro que é sempre uma pergunta super desafiadora, né? Mas pensando um pouco de alguma perspectiva, né, a, a, de avanços que a gente vê de impactos da declaração mais recentemente, eu acho que um deles e eu concordo com a Camila, né, que ela disse que, olha, a gente não está nem conseguindo fazer o mínimo, né, que está sendo colocado, mas eu acho que a declaração se tornou uma linguagem de protesto, de reivindicação, muito importante, né? Especialmente quando a gente está falando em contextos onde você não tem garantias de direitos humanos, quando você está falando de contextos onde você não tem tratados internacionais que levem em consideração direitos humanos, regimes mais autoritários, a linguagem da Declaração Universal ela tem sido utilizada como uma linguagem de protesto. E eu sempre falo que depende muito como a gente vê direitos humanos, né? Porque a gente pode ver direitos humanos de uma perspectiva mais naturalista, dizendo, olha, são aqueles com que a gente nasce, etc. E a gente nunca pode esquecer que, claro que existe a crítica da Hannah Arendt, quando ela vai falar que, olha, se nem em contextos, né, dos refugiados, por exemplo, que são seres humanos sem uma comunidade política que possa os proteger, né? E nessas circunstâncias que é onde o direitos humanos deveria ser mais visível, ele não é, né? Porque você precisa ter instâncias de implementação. Mas também dá para olhar direitos humanos como uma linguagem de protesto, né? Ou seja, de reivindicação. E eu acho que a declaração ela se tornou muito evidente com relação a isso. E acho que um outro ponto, para escutar meus colegas, como que esse mínimo colocado ali há 75 anos na declaração, como ele também pode ser conectado com demandas atuais, né? E acho que, por exemplo, quando a gente pensa sobre a crise climática, né? Quando a gente olha a questão da emergência climática a partir da perspectiva de direitos humanos, muitos direitos que estão ali colocados na declaração são resgatados para a gente entender como que esses direitos podem ser implementados num contexto desafiador e o que eles nos dizem, né? Então, quando a gente fala sobre
injustiça climática, racismo climático, por exemplo, né? E a gente resgata a questão da antidiscriminação. Quando a gente vai falar sobre saúde, etc., a gente resgata sobre os direitos econômicos e sociais que estão garantidos ou desafios mais recentes, como a questão da precarização do trabalho, que a Organização Internacional do Trabalho tem trabalhado, né, tem atuado, e como que esses direitos, né, que foram colocados ali também pela Camila do lazer, etc., como eles se aplicam no contexto de profunda desigualdade que a gente tem hoje. Então, eu destacaria esses dois aspectos. Um, que é uma linguagem de reivindicação, especialmente em regimes autoritários, onde você não tem outras ferramentas para reivindicar. E eu acho que também a tradução desses direitos para lidar com questões emergentes de hoje, né? Que eu acho que é fundamental também olhar para essas questões como precarização do trabalho, como uma crise climática, a partir da perspectiva de direitos humanos. Obrigada, Tiago. Camila? Obrigada, né? Concordo totalmente com os pontos que o Thiago trouxe. E eu sei que a pergunta falava de impactos positivos e desafios, mas eu acho que está nos desafios, né? Para a gente também ir se desafiando. Acho que impactos positivos, a gente tem para mim é sempre muito surpreendente que houve esse consenso lá em 48, já no, né, numa dinâmica de Guerra Fria, num pós-guerra, mas enfim. A fundadora da Conectas, a Malak Popovic, ela sempre fala, a gente questiona muito, qual que é o sentido da ONU, né? E aí a ONU como esse local onde a declaração foi possível ser negociada e é a guardiã da declaração, né? A Organização das Nações Unidas. E aí, toda vez que a gente vê situações como hoje, a gente está vendo, né, em Gaza, fala, bom, mas para que serve a ONU? E a Malak sempre dizia para a gente, diz ainda, bom, se estava ruim, imagina, se está ruim com a ONU, imagina sem ela. Então, acho que esse pode ser um impacto positivo, um pouco tímido, mas de fato ela cria esse consenso possível e um pouco mais de racionalidade e humanidade, né, no mundo. Mas eu queria falar dos desafios mesmo. Acho que tem um desafio que é histórico, e que ele, acho que finalmente está chegando assim a uma situação insustentável e que agora estamos vendo ações mais energéticas acontecendo com relação a esse desafio histórico, e um outro que é um desafio, acho que do nosso tempo hoje. Né? Então, esse desafio histórico é o combate ao racismo. Então, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela é uma letra morta numa sociedade, num mundo racista. Então, nenhum daqueles direitos todos previstos, eles vão ser possíveis numa sociedade em que aplica tratamentos diferenciados nos mais diversos nos mais diversos aspectos da vida, no âmbito do trabalho, no âmbito da educação, no âmbito da forma como o agente policial trata você ou não, se o sistema prisional vai te colocar para dentro ou para fora dele, na lógica racista da nossa sociedade e do mundo, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental. Então, sem enfrentar o racismo, a gente não tem como promover a Declaração Universal de Direitos Humanos. E acho que como um desafio do momento de hoje, ele não é só de hoje, mas acho que hoje ele está muito intensificado, é a atuação da extrema-direita global. E acho que aqui tem desafios que eu espero que vocês da academia, por favor, ajudem, achem uma resposta. Porque, assim, tem questões de necessidade, por exemplo, diante do que é uma dinâmica hoje, de uma disseminação de desinformação e discurso de ódio. Qual é a concepção do nosso artigo 19 da liberdade de expressão, conforme diz a Declaração Universal? Porque muitos dos que promovem de forma criminosa a desinformação, né, desinformação sobre vacina, desinformação sobre o sistema eleitoral, desinformação sobre tantas questões básicas, aqueles que promovem o discurso de ódio se ancoram dizendo minha liberdade de expressão. Então, um dos pontos que acho que é um desafio para hoje não sei se é uma atualização do entendimento ou, de fato, uma compreensão desde o início de o que é a liberdade de expressão frente a vários outros direitos que nós temos, né? Então, acho que esse já é um aspecto. Mas não é só a liberdade de expressão que está sendo, de alguma forma, capturada por grupos que são grupos autoritários e grupos antidireitos.
né? Então, essa chamada gramática dos direitos humanos, né? Eu lembro também Oscar Vilhena, que é outro fundador da Conecta, falava muito isso, a gramática dos direitos humanos. Eu achava que era uma gramática própria, que você só pode usar essa gramática se você está falando de respeito às diferenças, de garantia da dignidade das pessoas, mas não, essa gramática ela também está sendo usada para negar direito a outros grupos, né? Então, é, a liberdade de expressão é um exemplo disso, mas como você fala também de todo esse ataque às pessoas trans, muitas das pessoas que tentam, de alguma forma, justificar a negação de direito a pessoas trans vão se ancorar também numa lógica de direitos e garantias de liberdade da sua família, né? Que normalmente costuma ser reivindicada. Ou a própria questão da consciência ou da religião, como também sendo a liberdade religiosa, eu mencionei na minha primeira participação aqui, né? Mas ela não vai ser uma fonte para você negar direitos a outras pessoas, muito menos negar religiões, expressões religiosas para outras pessoas. Mas essa gramática dos direitos humanos está cada vez mais sendo usada por grupos autoritários, grupos contrários a direitos, grupos que realmente não reconhecem o direito de todas, todos e todes, né? E aí, eu acho que um último desafio é essa declaração universal, ela está acontecendo na prática em espaços multilaterais que estão negociando mais direitos, né? Então, o Thiago menciona a questão da crise climática, onde está se discutindo outros temas. Acho que um tema que é aí para o mundo das migrações e do refúgio é fundamental a gente discutir, que é a questão dos refugiados climáticos, está certo, não está certo usar esses termos. E essas discussões, ou agora a gente falando cada vez mais, né, sobre violência de gênero, as questões envolvendo também, né, o direito das pessoas trans, isso tudo vai ter que ser feito nos espaços de negociação, aí em Genebra, são nas sessões da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na COP, né, sobre clima, que está acontecendo agora lá em Dubai. Então, esses espaços onde tradicionalmente acontecem as negociações e que historicamente era para avançar em direitos, são espaços que estão cada vez mais sendo ocupados por grupos que estão lá, na realidade, para defender a negação de direitos. Né? Não faz muito tempo, em 2019, a gente viu o governo Bolsonaro atuando em Genebra nas negociações no Conselho de Direitos Humanos para substituir toda a aparição do termo gênero nas resoluções da ONU por sexo biológico. Então, a gente tem tanto grupos que chegaram ao poder, estão ali na autoridade de representantes de países, mas também grupos da sociedade civil, se colocando como organizações que teriam a legitimidade de também estar nesses espaços e defender o retrocesso, né? Impedir que os direitos atinjam mais pessoas nas suas pluralidades e diversidades. Então, acho que esse é um ponto também que a gente precisa discutir. A liberdade de associação, ela está prevista na Declaração Universal, se não me engano, no artigo 20, mas qual é o limite também de que essas associações elas existam para promover a desigualdade, para promover a violência, para promover o tratamento discriminatório, né? Então, acho que temos aí o desafio histórico, que é uma impossível convivência entre o racismo e os artigos da Declaração, e esse desafio que acho que é o desafio do nosso momento, que é essa ascensão e penetração da extrema-direita em vários espaços e apropriação, seja da gramática de direitos humanos, mas também uma ocupação de espaços onde, teoricamente, a gente estaria detalhando mais, né, Thiago, avançando mais na normativa internacional de direitos humanos. Muito obrigada, Camila. Maria Tereza? Eu penso que também acho que o ponto positivo da declaração foi conseguir reunir, né, nesses artigos aí uma gama grande de direitos, né, para todos, mas que ainda tem como desafio, né, juntar quem são de fato esses todos, porque como a Camila coloca, a questão do racismo ela realmente é incompatível com a Declaração dos Direitos Humanos e ainda mais no tempo que a gente vive hoje, onde as pessoas buscam
cada vez mais por seus direitos, por seu espaço na sociedade, por poder se colocar de uma forma ativa, e acho que trazendo um pouco para a minha área de atuação, que é a psicologia, o impacto que isso tem na saúde mental das pessoas, né? É quando você vai para uma determinada situação e você percebe que os direitos eles acabam sendo de certa forma relativos, né? Quando a gente fala nessa questão do racismo, que no Brasil é estrutural e a gente tem muita dificuldade em implementar questões de direitos humanos em função desse sistema estrutural que é uma tecnologia aplicada para discriminar pessoas em função da cor da pele, em função da origem, em relação à procedência nacional, e as outras discriminações também, né? A LGBTfobia, gordofobia, que são coisas que hoje realmente precisam entrar na pauta da discussão de direitos humanos, nesses cenários de decisão, como a Camila colocou, para que a gente possa ter, de fato, uma declaração que dê conta de expressar, não só teoricamente, mas na prática, aquilo que ela efetivamente se propõe. Muito obrigada, Maria Tereza. Não sei se Tiago ou Camila querem comentar alguma coisa, senão eu não me aguento, eu vou falar mesmo, né? Então, eu fico aqui ouvindo vocês e anotando questões que eu acho que são muito significativas. Acho que vocês tocaram em pontos tanto positivos quanto negativos que são essenciais. Vou começar pelos negativos, porque eu sempre acho que a gente tem que terminar em notas positivas, né, para não sair todo mundo triste e seguir a terça-feira abalado, que não tem solução, né? Eu acho que assim mesmo os próprios direitos humanos já passaram por vários momentos difíceis, então eu sou uma otimista nesse sentido. Então, acho que algumas coisas que a Camila coloca, né? Acho que, primeiro, essa utilização dos direitos humanos para violar direitos humanos, que é algo que a gente, na área de direito internacional dos refugiados, tem dentro da ideia de cláusulas de exclusão, né? Que você não pode usar o refúgio se você violou o direito internacional. Então, você não pode pedir que o direito internacional te proteja se você violou o próprio direito internacional. E eu acho que os direitos humanos ainda estão nessa crise de identidade, de tentar resolver essa questão, né? Como ser universal, como ser inclusivo, mas deixar, de repente, entrar um posicionamento que é totalmente contrário aos direitos humanos. E, na minha perspectiva, os próprios direitos humanos trazem essa solução, né? Tudo que for contra direitos humanos não pode ser pauta da agenda de direitos humanos. Então, a gente poderia utilizar essa lógica interna, essa coerência interna, digamos assim, do regime. Mas eu acho também que é muito interessante a gente perceber como está sendo feita uma manipulação dessas estruturas de poder, né? Se a gente pensar, por exemplo, o Brexit, que em tese, né, assim, é um tema de economia, é um tema de política, não seria aqui de direitos humanos. Mas se a gente for pensar, os próprios partidos que foram criados para defender o Brexit, que odiavam a União Europeia, não reconheciam a União Europeia, que queriam o Reino Unido fora da União Europeia, se candidataram ao Parlamento Europeu. E aí, por dentro da União Europeia, eles fizeram todo o movimento para sair da União Europeia. Então, me parece algo, não algo, sim, não é uma coincidência, né? É uma tática, é uma estratégia de utilizar as estruturas de poder, inclusive dentro das instituições, para tentar minimizar os avanços dos direitos humanos. E é exatamente porque a gente avança que a gente tem essas resistências, né? É exatamente porque você conseguiu avanços significativos em determinados momentos ou em determinados locais que você acaba tendo esses movimentos contrários. E essa estrutura de poder me leva também ao que a Maria Tereza estava colocando, e que Camila e que Tiago colocaram também, né? Então, todas essas questões de racismo, machismo, misoginia, a própria pobreza, questões de aparofobia, todas essas estruturas que a gente precisa levar em consideração para que a igualdade seja as duas coisas, né? Seja isonomia, mas seja equidade. Porque
que eu acho que a gente fica muito focado na isonomia e esquece dessa outra parte essencial da igualdade. Dentro dessas perspectivas de estrutura, Camila, você estava falando e eu fiquei lembrando do artigo 28 da Declaração Universal, que fala de uma ordem social e internacional que permita a realização dos direitos humanos. Eu acho que é um artigo que também é bastante deixado de lado, até em função de outros interesses políticos, econômicos, geopolíticos, que a gente acaba tendo essa perspectiva de ter essas violações, né? E acho que se a gente batesse mais no artigo 28, talvez a gente conseguisse, dentro das estruturas internacionais, ter perspectivas. Acho que divulgar direitos humanos e teoria geral dos direitos humanos é essencial para as pessoas lembrarem que eles não são absolutos, porque se fossem absolutos, como é que você resolve choque entre eles? Né? Então, a liberdade de expressão não é um direito divino, consagrado, no topo da hierarquia, que não tem nenhum tipo de limite. E o limite é o próprio direito. Né? Se você usa a liberdade de expressão para cometer crime, para violar direitos humanos, você não pode recorrer aos direitos humanos como a base da sua argumentação. Volta para aquela questão da coerência interna e da lógica, né, mesmo interna. Em termos mais filosóficos, digamos assim, ou mais estruturais, eu acho que, no fundo, o que a gente verifica é sempre essa batalha da delimitação do eu, ou do meu grupo, e do outro, né? Em todos os sentidos. A gente vê isso nas questões das estruturas de poder que a gente estava falando, em quem a gente não quer garantir direito, em quem a gente não quer proteger, e acho que a gente acaba sempre vendo essa construção conscientemente ou pelo menos impactada pelas questões estruturais prévias e como isso impacta, né? E acho que o papel dos direitos humanos nesse sentido é essencial de resgatar essa universalidade, de resgatar como o Comparato muitas vezes falava, essa nossa humanidade comum, né? Que é a dignidade, que é a base dos direitos humanos e só divulgando isso e adotando o que eu sempre também menciono, que os direitos humanos trabalham pela lógica do convencimento, essa perspectiva de que somos todos iguais. E aí eu vou me encaminhando para as questões positivas. Eu acho que ficou muito claro que a declaração é um piso e não um teto, que a declaração foi um sucesso, né? No momento histórico que ela foi feita, que até havia dúvida se seria possível se conseguir esse consenso, e ela, então, impacta positivamente, traz a construção desse sistema internacional de proteção da pessoa humana e que precisa, obviamente, se adaptar às demandas atuais, mas acho que ela mesma traz bases que permitam que a gente faça isso. E acho que, resgatando a frase do Tiago, acho que a linguagem dela como reivindicação segue sendo atualíssima, né? Ela como uma senhorinha de 75 anos, continua trazendo essa contribuição, né? E reivindicações em várias áreas, reivindicações morais, reivindicações políticas, que foram traduzidas numa perspectiva jurídica. Então, acho que existem problemas, mas que a gente tem as ferramentas, né? Os instrumentos para seguir nesse construído, que eu sempre falo, né, que os direitos humanos são construídos histórico, político, jurídico e social, e a declaração é só um marco nesse processo longo, mas é um marco importante e que a gente precisa valorizar, retomar, né, voltar sempre ali para o básico, para poder garantir que os seus aspectos principais, principalmente que ela é um padrão mínimo e de direitos humanos para todos os seres humanos. Acho que isso é o que a gente precisa levar. Queria abrir para Tiago, Camila, Maria Tereza, se quiserem comentar alguma coisa, quiserem reagir a alguma perspectiva. Não? Deixa eu só ver se... Posso, Liana? Camila, Tem um claro, tempinho? claro, temos sim. Tá bom. Não, acho que era só concordar com você. Você fala, né, de começar, terminar com positivos por ser uma pessoa otimista.
que eu também sou, e eu acho que a gente é, né? Quem está trabalhando com direitos humanos, se não for, não estaria trabalhando com direitos humanos. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. E também já aproveitar para agradecer o convite e me despedindo, mas dizer que, de fato, a declaração ela tem essa fonte, pelo menos para mim, né? Eu vou falar um pouco da minha, da minha relação, da minha experiência com a Declaração Universal, assim, um pouco nesse ponto de vista bem pessoal. Mas acho que ela é esse local que você consegue se apoiar nas reivindicações. Então, ela sem dúvida é uma linguagem de reivindicações, mas é uma sensação também de que eu tenho um respaldo, né? De que eu não estou falando isso como uma voz sozinha, que não é algo que precisa ser elaborado e ainda ser conquistado, algum tipo de reconhecimento mundial. Não, ela já está aí, já há 75 anos que ela existe. É o documento, acho que é um dos mais traduzidos nos idiomas que são falados no planeta, e que ela tem um reconhecimento grande, né? Então também dá uma sensação de um respaldo e de um consenso que já foi possível. Então também sempre penso muito nisso. Foi possível em 48, no pós-guerra, ainda com os traumas muito sendo sentidos do que foi o Holocausto, ainda assim foi possível chegar num texto como esse, né? Já numa dinâmica de Guerra Fria, foi possível chegar. Então, também acho que ele me dá uma... Não, é possível, assim, né? Difícil, mas são consensos e acho que aí trazer um pouco realmente dessa ideia, né, de que todas as pessoas, de fato, são livres e iguais. Então, mas eu queria agradecer o convite. Obrigada, é muito bom poder relembrar dessa senhorinha super atualizada e forte que é a declaração. Muito obrigada, Camila. Eu dei uma olhadinha aqui no chat, não achei nenhuma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, se manifeste. Enquanto isso, vou pedir só para quem está presente para abrir a câmera, se possível, para a gente dar um final aqui bem inclusivo, né? Com não só os nominhos, como eu falei, tem um pessoal no outro link, a gente vai colocar no canal da Unisantos depois, mas quem tiver aí e tiver essa possibilidade e quiser, para ir abrindo a câmera, né? Que aí a gente vai vendo, vai colocando carinhas no nome, já que estamos falando de direitos humanos, vamos ver, né? Os humanos e as humanas que estão aqui com a gente. Enquanto isso, eu vou agradecendo imensamente, novamente, Tiago, Maria Tereza, Camila, pelo aceite do convite, pela disponibilidade de estar com a gente, por compartilhar, né, conhecimentos, perspectivas. Se os direitos humanos são esse construído, acho que a gente faz, é importante a academia seguir nesse mesmo processo, né? De juntos debatendo, de diálogos, e é um pouco isso que a nossa série tá propondo fazer nesses 4 eventos. Da minha parte foi um prazer, acho que o evento foi uma ótima abertura, não só um evento em si, né? Super autossustentado, digamos assim, mas também para a gente pensar e servir como a introdução dessas outras séries. Espero que seja a primeira de muitas colaborações. Desejo a todos e todas e todos uma ótima continuação de terça-feira, boas festas e que o 2024 aí a gente consiga celebrar vários outros aniversários importantes para os direitos humanos. Obrigada. Obrigado. Obrigada.